Muito bem, pessoal. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro de Processo Civil 3. Espero que todos vocês estejam ótimos, estejam vibrantes com o processo civil, estejam conscientes daquilo que vem falando para os senhores, que o processo civil, sem dúvida nenhuma, é um dos ramos mais importantes do direito civil, do direito processual civil, do direito como um todo, em virtude da sua aplicação subsidiária a todos os demais ramos do direito e, sobretudo, pelo fato de ser a exteriorização do direito material. Pois bem, sem maiores delongas, nós estamos tratando aqui a fase de conhecimento do processo civil, estamos tratando aqui ainda a fase postulatória, que é aquela fase onde vamos postular algo em juízo. Importante lembrar mais uma vez a todos vocês que, de acordo com o que estamos vendo esses dias aí agora, a jurisdição é inerte, ou seja, o juiz só vai agir se ele for devidamente provocado. E o ato de provocar o juiz dá-se-á por intermédio da propositura da famosa petição inicial. Petição inicial é o ato que inicia o processo, já falamos isso. Já falamos do indeferimento, da inépcia, da emenda da petição inicial e na aula passada estávamos falando da defesa do réu. E antes de mais nada, se for preciso eu repetir durante todo o semestre isso, eu repetirei, mas fato é que o principal ponto da defesa do réu é que traz para o réu o chamado ônus da defesa especificada. De acordo com a previsão do Código de Processo Civil, o réu tem a obrigação de se manifestar sobre todos os pontos que foram alegados na inicial, sob pena da matéria tornar-se incontroversa. Então, muito cuidado aqui ao estudar direito processual civil, que muitas vezes ele vai ser diferente do direito processual penal, porque a verdade que se busca no processo é uma só, mas a verdade que se encontra dentro dos autos. E aquela verdade que existe a chamada controvérsia. Então essa palavra controvérsia, para nós aqui é muito importante. Mesmo porque se nós não tivermos controvérsia, não precisa de processo. Para que vai ter o processo se não existir controvérsia? É de suma importância nós termos em mente que o processo civil tem como sua principal vertente a controvérsia. Por isso que petição inicial deve ser contestada ponto a ponto, porque aquela matéria que não foi contestada torna-se incontroversa por disposição expressa do artigo 341 do Código de Processo Civil, que fala claramente que incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas. Então, o ônus da defesa especificada, também chamado de princípio da concentração, da subordinação ou da eventualidade, é exatamente esse artigo que traz a necessidade de você se contrapor a tudo aquilo que foi trazido na inicial. Mas a resposta do réu, seja defesa do réu, nós já começamos a ver que ela poderá acontecer por intermédio da contestação. Inclusive, lembro aos senhores mais uma vez que a contestação tem a chamada defesa que antecede o mérito e a defesa de mérito, ou seja, as preliminares, que é uma defesa também de caráter processual, tá? Mas fato é que, uma vez citado o réu, ele vai ser obrigado a apresentar a contestação. Obrigado não, mas eu repito pela quarta vez nessa manhã, ele pode até não ser obrigado, mas ele traz para si o quê? Uma incumbência, ou melhor dizendo, um ônus pela não apresentação da defesa, que é exatamente a presunção de veracidade de tudo aquilo que foi narrado na inicial. Obviamente, aquelas particularidades de casos em que não se fala em aplicação do ônus da defesa especificada, que são aqueles casos em que não é admitível a confissão, nos casos em que a matéria, a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei entenda como substância do ato, tá certo? E estiverem também em contradição com a defesa. Mas fato é que nessa defesa incumbe ao réu alegar toda a matéria, mas também as matérias preliminares. Agora, uma particularidade é que no Código de Processo Civil anterior, nós tínhamos a obrigatoriedade de, caso não concordasse com a competência territorial, apresentar a exceção de incompetência em autos apartados. Hoje nós vimos também que será através de preliminar de contestação. Pois bem,
Existe também no Código de Processo Civil as chamadas exceções de impedimento ou suspeição. Então, no primeiro momento, a defesa do réu, digamos que usualmente mais usada, não tem dúvida, é a contestação. Mas pode existir a chamada exceção de impedimento ou suspeição, que é um incidente processual no qual as partes vão arguir impedimento ou suspeição do juiz. O interessante é que na exceção de incompetência, o objetivo era afastar o órgão jurisdicional, aqui no impedimento ou suspeição é afastar a pessoa física do juiz. Nós já tínhamos adiantado isso na aula passada. Mas fato é que teremos o prazo de 15 dias para essa apresentação, correto, do impedimento à suspeição, e abrir-se-á, um processo, um incidente dentro do processo, para se discutir se há ou não há um impedimento à suspeição. Inclusive, nós vimos na aula passada que se o juiz não se declarar suspeito e o tribunal entender que ele era suspeito, ele vai, inclusive, ser condenado no pagamento das custas processuais. É o caso único que nós temos no ordenamento jurídico de magistrado, pessoa física, sendo condenado em custas um processo em que ele atua. Então, você pensa bem, se o magistrado recebe lá uma exceção de impedimento para mostrar que ele não é, digamos, imparcial no julgamento da causa, deve ele agir com muita curiosidade, muita cautela, porque se ele entender que ele não é suspeito e ficar comprovado que ele é suspeito, nós teremos a possibilidade aí dele ser condenado ao pagamento das custas do processo. Pois bem, agora observem bem, a petição inicial é o momento adequado para o autor provar o fato constitutivo do seu direito. Já a contestação é o momento adequado para o réu se contrapor ao fato constitutivo do direito do autor, alegando fato impeditivo, moditivo ou extintivo do direito do autor. Então, o que eu quero dizer com vocês aqui? Quer dizer que a contestação é só para o cara se defender. Contestação só serve para o cara se defender. Terceira vez, contestação só para se defender. Por que você está batendo nessa tecla, Rafael? Bom, eu vou bater nessa tecla e vou te explicar através de um exemplo. Sabemos que hoje não se busca mais a culpa pelo término de uma relação conjugal. Não. Hoje, se eu chegar para minha esposa e falar que eu não quero continuar mais com ela, vamos divorciar, resolvido o problema. Obviamente, se resolvem todos os consectários, entre eles partilha de bens, pensão e por aí afora. Mas fato é que, suponhamos que o que objetivou o meu divórcio com minha esposa foi o fato da minha esposa estar me chifrando. Vamos falar o português claro. Ela está me traindo. Bom, o direito de família não vai fazer nada. Só que essa traição eu virei motivo de chacota na cidade. Posso entrar com uma ação de indenização por danos morais contra a minha ex-esposa, alegando que ela atingiu minha honra, a minha intimidade, a vida privada, ao me trair enquanto éramos casados? Perfeito, posso entrar. E eu vou entrar então com uma ação de indenização por danos morais contra a minha esposa. Pois bem, lá na petição inicial, eu vou fazer todas as alegações que achar pertinentes, vou colocar tudo aquilo que eu entendo capaz de formar o convencimento do juiz e vou pedir ao juiz para determinar a citação da minha esposa. Ao receber aquela citação para a audiência de conciliação, a minha ex-esposa olha e fala assim: uai, o Rafael pedindo danos morais para mim porque eu cometi adultério, ou seja, que eu chifrei, que eu estou atingindo a honra dele? Que isso? Como assim? Na realidade, quem me chifrava era o Rafael. O Rafael que é o mau caráter da história. O Rafael que está me prejudicando a minha intimidade, a minha vida privada perante a sociedade. O que essa esposa e minha ex-esposa tem que fazer então? Primeiro, ela tem que se defender. Senhor juiz, as alegações do Rafael que eu cometi adultério são inverídicas, jamais fiz isso, fui uma mulher cumpridora dos deveres do casamento, não existem provas que eu pratiquei o adultério. Beleza. Mas ela quer agora acusar o Rafael. Ela quer fazer com que a ação volte contra o Rafael. Na realidade, aquela condenação que eu, Rafael, pedi contra minha esposa de 40 salários mínimos, por exemplo, como ela dizendo, de 100 mil reais, ela que tem eu que teria que pagar para ela porque eu que chifrei. Bom,
Para isso, ela vai, além de apresentar a contestação, apresenta aos senhores, apresentar o que chamamos de reconvenção. O que é a reconvenção? A reconvenção nada mais é a possibilidade que tem do réu formular uma pretensão contra o autor. Ou seja, além do réu contestar o fato constitutivo do direito, inclusive opondo fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, pode ele formular uma pretensão contra o autor. Ou seja, eu posso pedir, melhor dizendo, com que o juiz, para que o juiz condene o autor naquilo que ele está pretendendo me condenar. Isso chama-se reconvenção, ou seja, formular na defesa uma pretensão contra o autor. Obviamente, para que isso exista, ou seja, a apresentação da reconvenção, torna-se necessário uma conexão com a causa principal e o fundamento da defesa. Fundamental isso, tá certo? Obviamente, o artigo 55, me fugiu agora, o artigo 55 do Código de Processo Civil fala da conexão, dizer lá assim: reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido e a causa de pedir. Ora, pedido, dano moral, eu contra minha esposa contra mim, dano moral, há um pedido comum? Há. E a causa de pedir é a mesma, ou seja, a razão de estarmos no juízo é a mesma? É, porque eu aleguei que ela me chifrou, ela alegou que me chifrou, eu aleguei rompimento dos deveres do casamento, ela alega a mesma coisa. Então, observem, pode então o réu, além de se defender, fazer o que chamamos de reconvenção, ou seja, poderá o réu reconvir contra o autor, ou seja, formular uma pretensão contra o autor, nos casos previstos em lei que eu acabei de explicar para vocês. Tanto é que quando o réu propõe uma ação contra o autor, ele chama reconvinte e o autor passa a se chamar reconvindo. Tudo no mesmo processo. Observação curiosa. Trata-se de uma faculdade. O cara pode simplesmente se defender e entrar com uma ação autônoma. Agora, se ele optar por fazer reconvenção, ele deverá fazê-lo atingindo, ou melhor dizendo, observando os mesmos requisitos do artigo 319 no pedido de reconvenção. Endereçamento, fatos e fundamentos jurídicos do pedido, qualificação, valor da causa, pagar as custas. Então a reconvenção nada mais é do que uma espécie de pedido inicial contra o autor. Aquela ação que o autor entrou vai, entre aspas, poder virar contra ele no caso da reconvenção, que é essa faculdade que eu acabei de explicar para vocês. Observem que a reconvenção ela é autônoma. Por isso, torna-se necessária a presença de todos os requisitos para a propositura de uma ação. Inclusive, não podemos esquecer de pressupostos processuais e condições da ação. Tá bom? E a reconvenção, meus amigos e amigas, deverá ser apresentada em petição escrita, juntamente com a contestação, mas na mesma peça, conforme o artigo 343. Inclusive, o STJ, em julgamento recente, falou que não é necessário nem mesmo emprego de nome, mas tão somente a intenção do réu. Correto? Então, a minha reconvenção vai ser apresentada conjuntamente com a contestação. Inclusive, diante dessa autonomia, se for extinta a ação principal, não há óbice para que continue a reconvenção. Tá certo? E os artigos 343 e seguintes que vão falar dessa questão da reconvenção. Diz assim o artigo 343, na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com fundamento da defesa. Então nós temos a possibilidade aqui de entrarmos com a contestação e ao mesmo tempo apresentarmos a reconvenção dentro desse contexto do artigo 343. Repito mais uma vez, muito cuidado, porque uma vez apresentada a reconvenção, com todos os requisitos da petição inicial, será determinada a abertura de vista da parte contrária para se defender da reconvenção.
Então, observe, eu tenho uma ação do autor contra o réu, agora eu tenho a do réu contra o autor. A relação jurídico-processual fica um pouco mais densa, mas, repito, são duas ações distintas discutidas no mesmo processo. Inclusive, o juiz, ao decidir o processo, deverá decidir o pedido principal e a reconvenção. Tá certo? Então, é muito importante essa observação. E o curioso é que nada impede que o réu apresente a reconvenção independentemente da contestação. O cara pode só reconvir. Agora, cuidado, né? Eu posso também optar por apresentar tão somente a contestação, não reconvir e entrar com o processo autônomo contra aquela pessoa. Isso é muito comum, por exemplo, em batida de carro. O cara entra com uma ação judicial contra seu cliente, alegando que seu cliente bateu por trás. Pede uma indenização, mas na realidade seu cliente conta para você que quem deu ré de forma errada foi o autor. Então você contesta o pedido principal e apresenta a reconvenção para transformar aquela demanda que estava em desfavor do seu cliente a favor do seu cliente. Cuidado com as nomenclaturas, né? O réu então passa a ser réu reconvinte e o autor passa a ser autor reconvindo. Acaba que vira assim uma questão um pouco mais complexa, vou usar a palavra novamente, mais densa em virtude dessa observação. Então, recapitulando: petição inicial, citação, contestação, exceção e reconvenção. Correto? Lembrando que a reconvenção traz no seu bojo o quê? A conexão com o processo, com o pedido inicial. Rafael, eu sou obrigado a reconvir? Já falei minutos atrás que não. Por quê? Porque a reconvenção tem esse requisito da autonomia. Tá certo? Agora, se eu resolver apresentar sem problema nenhum. Inclusive, o juiz, ao proferir a sentença, vai julgar procedente ou improcedente o pedido inicial e procedente ou improcedente o pedido de reconvenção. Correto? Então, a gente encerra nesse momento aqui a primeira fase do processo de conhecimento, que é a fase postulatória, que é aquela na qual eu vou postular algo em juízo. Entrego a petição inicial, citado, o réu contesta, o réu reconvém, apresenta a reconvenção e o réu pode, inclusive, apresentar a exceção de impedimento ou a exceção de suspeição. Fechado? Lembre-se, né? Com a citação, a causa torna-se o quê? Estabilizada. Autor, juiz e réu. Relação triangular. Uma vez essa relação tornando-se triangular, somente o juiz que vai ter o poder jurisdicional de pôr fim àquela demanda. Mas mesmo porque o juiz é o representante do Estado, no caso o Poder Judiciário, para se estabelecer o fim dessas celeumas. Inclusive a gente tem que lembrar, mais uma vez, um breve comentário aqui, que o juiz, ao proferir a decisão, ele deverá fazê-la de forma totalmente imparcial, mas vai caber aos advogados, às partes, levar para o juiz a matéria a ser julgada, correto? Então, por isso que eu chamo a atenção para os senhores da importância da petição inicial e da contestação. Mesmo porque, pelo princípio da congruência, o juiz só vai poder dar a sentença, ficou feio dar a sentença, né? O juiz só vai poder proferir a sentença nos limites da coisa, do pedido que foi apresentado por eles, no limite da coisa julgada, não. Nos limites do pedido. Então, recapitulando, pelo princípio da congruência, o juiz vai estar adstrito ao pedido inicial e não pedido reconvencional, se for o caso, e ele não pode decidir nem fora, nem além, nem menos que foi pedido. O juiz está adstrito a esse pedido que a gente está conversando aqui agora. Perfeito? Bom, passado esse momento, o juiz já tem a causa estabilizada, e aí passaremos agora para um começo de, digamos, de atos processuais praticados pelo juiz. Aliás, a gente parte do pressuposto que já teve audiência de conciliação, não se esqueça, né? A audiência de conciliação foi infrutífera, mas vamos deixar bem claro mais uma vez que o juiz pode designar quantas audiências de conciliação ele achar necessário, mas fato é que aqui, petição inicial, conciliação infrutífera, defesa, e agora o juiz vai sanear o processo, correto? Daqui a pouco voltamos com a fase saneadora, que é a segunda fase do processo de conhecimento.